parede branca, uma janela de vidro aberta com cortina, estou com um vidro branco, uma roupa verde com verdes e marrom. Pode continuar. Rodolfo, eu vou pedir para você também fazer sua descrição. Boa tarde, eu sou intérprete de Libras, no qual é o específico eu tenho o cabelo preto, branca, uso uma camisa vermelha, uso no quarto e o fundo da minha tela é de cor branca. Como intérprete hoje nós vamos ter Rodolfo das 14 horas até as 15 horas. Posteriormente, nós vamos ter mais dois intérpretes, que será Leonara e Javi. Certo? Eu queria falar para vocês que esse encontro vai ser gravado, tá? Nós vamos gravar, vai disponibilizar no canal do YouTube. É isso. E o objetivo do projeto é contribuir com a reflexão e o debate sobre a educação inclusiva no ensino superior, promover um momento de diálogo e trocas de experiência entre as instituições de ensino, profissionais e estudantes da ciência, transformais de desenvolvimento e altas habilidades, o curso da educação. Então, o projeto é fruto de uma parceria, né, entre o SES, Centro de Educação e Saúde, em Pé, e a Escola Estadual de Nossa Santos, né, ambos em Pé. Então, compreendemos a roda de conversa como um espaço de diálogo, em que as pessoas podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros, trocar informações e refletir sobre a temática abordada. Hoje nós teremos dois palestrantes, que é o professor Augusto Farias e Fábio Alameda. Então, desde já, cada um terá 30 minutos para expor, e enquanto aos 5 minutos aí a gente avisa o que teve gravado. Aí, início, a gente vai começar com o professor Eduardo Augusto Farias. Ele vai trazer abordar duas temáticas hoje para a gente, que é conceito de pessoas com deficiência e TDAH, e tipo de acessibilidade que o estudante tem direito na instituição EBI. Certo? Então, para apresentar um pouquinho, né? O professor Eduardo Farias, ele é assistente social na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais PAI, é professor universitário do curso livres, mestre em ciência social e política social, licenciado em sociologia, graduado em serviço social, autor do livro A Entrega do Filho à Adoção, Realidade e Desafios de Atendimento Profissional, o livro Trabalhando com Pessoas com Deficiência e Suas Famílias, a caminho de perspectivas mais inclusivistas. E aí, com suas áreas de atuação e pesquisa de gestão políticas sociais, educação inclusiva e racismo, a adoção e setorial trabalha com as famílias. Então, professor, eu vou, daqui que eu passo a palavra para o senhor, eu vou apenas falar para o pessoal que a lista vai estar disponível, tá? No chat. Ter atenção ao responder a data de hoje, para os 11/10 de 2021. Tá bom? Então, por favor, professor, a fala é sua. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, ressaltar que é um prazer estar aqui com você hoje, nós falar sobre a educação inclusiva do PRES. Agradecer a Maria pelo convite, né, a todos que estão presentes, né, por estarmos dispostos a jogar sobre um tema que é tão necessário, né. Agradecer a Alana, que hoje vai dividir a mesa comigo, é sempre um prazer aprendendo com você, Alana. E me foi proposto como um desafio, né,
areia. Hoje eu estou com uma camisa africana, que ela tem em dourado e em vermelho. E atrás de mim está uma estante com livros. Então, dentro do que foi proposto, né, eu pretendo abordar aqui com vocês fiquem à vontade para o diálogo e para contribuir. Sobre os conceitos, né, que remetem às pessoas com deficiência, a partir da perspectiva que eu vejo aqui no Brasil, eu acredito que não dá para falar que existem conceitos negativos e emergentes na história. Nós temos a história, mas nós temos a história do Brasil de uma estrutura, né, social, todas o que aí a gente diz no mundo sociais. Então, seria relevante trazer um pouquinho, né, da abordagem dos aspectos históricos, sociais e culturais que remetem às pessoas com deficiência a partir da perspectiva, né, da história do Brasil e o que foi se modificando, né, junto com a participação das pessoas com deficiência no aspecto legal. Então, eu entendo que a deficiência ela deve ser dimensionada para além de um conceito científico, né? Porque a matéria deficiência ela vai traduzir as atitudes das diferentes sociedades, das diferentes culturas para com os seus membros. Então, nós vamos entender esses aspectos relacionando a história do Brasil, a história do mundo. Né? A gente vai entender que na era indígena, né, as pessoas com deficiência, a perspectiva sempre estava relacionada a uma questão de individualidade. E os seres dotados de deficiência, né, naquele deficiência mental, e os surdos, eles eram aniquilados ou eles faleciam precocemente, né? Então, entende que qualquer pessoa, a partir desse contexto histórico, que ao padrão que é concebido pela normalidade, né? Isso vem de uma sociedade que, naquela época, era rudimentar. Então, as pessoas com deficiência, ao longo da história, elas foram vistas enquanto seres incapazes, muitas vezes relegadas ao abandono, quando não determinadas, né? Isso caracteriza, né, uma questão de invisibilidade no que condiz ao aspecto das pessoas com deficiência em todas as políticas públicas, né? E nós vamos compreender, né, a partir de estudos, relatos históricos, que as pessoas com deficiência no Brasil, elas foram também conduzidas ao abandono pelas políticas públicas. Isso se interrelaciona também com a perspectiva do Brasil como um país escravocrata, né? Pois na era do Brasil, os escravos que fugiam, eles eram punidos e muitas vezes eram cortados as suas mãos, seus pés, né? E o Estado, a partir da perspectiva da caridade da igreja, ele vai se dimensionar no sentido de realizar a intervenção com instituições que pudessem amparar as pessoas com deficiência. Para que as pessoas com deficiência elas vão sendo abandonadas, né, algumas vezes, né, e isso se relaciona também com a perspectiva da adoção.
eu discuto também no livro que eu tenho, nas Santas Casas de Misericórdia, né? E isso vai se dimensionar quando as crianças com deficiência completadas uma certa idade, instituições pela Santa Casa de Misericórdia, que vão se direcionar no sentido de garantir alguma proteção, mesmo que mínima, para as pessoas com deficiência. Então, a gente vai relacionando a história e vendo como o conceito de pessoas com deficiência ele vai se desenvolvendo. Isso foi se a partir da pessoas com deficiência, das suas famílias, né? E de todo o combate a uma estrutura social que é a capacitista, né? Então, o capacitismo, ele se manifesta na vida das pessoas com deficiência, né? Histórias do corte, né? Geralmente, né, se trata de pessoas com deficiência que eram tratadas para permitir os direitos material, né? Isso quem vai dizer é o autor Pessotti, né, que é uma referência em relação à pessoa com deficiência. Ele traz no livro dele essa reconstrução histórica do conceito de deficiência, né? E que vai oferecer caminhos para a gente sair da perspectiva da deficiência, para a perspectiva da deficiência intelectual, né? Numa perspectiva mais inclusivista hoje, né? Porque nós sabemos que, na verdade, é a sociedade que ele é deficiente, né? A sociedade que não se propõe muitas vezes adequar as questões de acessibilidade, de barreiras e todas as questões que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia, né? As opressões que são vivenciadas pelas pessoas com deficiência, né? Então, a partir da história, nós vamos ver que muitas vezes essas pessoas eram consideradas como humanos, né? Tem a visão do cristianismo. Então, eles vão ganhar, as pessoas com deficiência, a partir da visão do cristianismo, elas vão ganhar alma do plano teológico, né? E vão surgir as primeiras iniciativas de proteção e compadecimento, com a criação dos asilos, dos abrigos para as pessoas com deficiência. No entanto, os asilos e abrigos se caracterizam o chamado período de segregação. Essas pessoas seriam segregadas, né, escolares, juntamente com leprosos, juntamente com doenças mentais, né? Era uma questão do Estado vigiar essas pessoas, segregá-las a esses ambientes, né? Pessoas que eram vistas como desajustadas pelo sistema, pelo sistema que é dominante. Então, eu já falei, né, aqui no Brasil, uma das primeiras iniciativas do afastamento da criança e do movimento familiar foi a Casa dos Muchachos, ela é uma ligação com os indígenas, ela tem uma ligação mais fatura, né, a parte das crianças com deficiência que eram abandonadas, e vai passar depois pelas Santas Casas de Misericórdia, na qual vai se dar a Rosa dos Expostos, né? Isso é uma questão que tem que ser tratada, tem que ser dimensionada, porque muitas vezes hoje crianças com deficiências estão na era da fila de adoção, né? São questões que eu acredito também têm que ser levadas para o âmbito educacional
direito de engravidar, de ter seus filhos, né? De ter as suas relações sociais, sexuais, e assim por diante. Então, nós estamos discutindo essa questão a partir dessas iniciativas que vão surgir para abarcar o contexto das pessoas com deficiência, né? E a tutela, ela vai nascer a partir dessas iniciativas que são mantidas pela caridade cristã e pela burguesia no sentido de tratar as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos mentais, como se fossem desajustadas, né? Como a gente vai compreender a história da pessoa com deficiência, tem um autor que se chama Romeu Sasaki, que é um autor da educação. E ele compreende a deficiência a partir de uma perspectiva inclusiva. E ele vai afirmar que a inclusão é um paradigma na sociedade, né? Pessoas com deficiência nas universidades, nas escolas, no ensino médio, lutam dia a dia junto com as famílias para garantir a inclusão, para que os conteúdos didáticos, pedagógicos e curriculares tenham relação, trabalhem com conteúdos que sejam de acessibilidade para a pessoa com deficiência, quanto às adaptações curriculares, e os projetos políticos pedagógicos das universidades e das instituições de educação básica devem prever. Então, o Romeu Sasaki ele vai entender a inclusão enquanto um paradigma. E ele é um processo no qual os sistemas sociais são tornados adequados para toda a diversidade humana, né? Os sistemas sociais eles têm que estar adequados para toda a diversidade humana, que é composta por etnia, por raça, por língua, por nacionalidade, por gênero, por orientação sexual, deficiência e outros atributos. E quando nós vamos estudar a história da pessoa com deficiência, nós vamos entender que a história também das pessoas negras e das pessoas homoafetivas, elas possuem elementos interseccionais, né? A Anaí Guedes de Mello, ela é uma pesquisadora, antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai fazer a elaboração do que é capacitismo. Ela vai trazer o termo capacitismo aqui para o Brasil. E ela trabalha sempre numa perspectiva interseccional. Tem outras teóricas, como Carla Cotirene, que expressamente não está ligada à área da deficiência, mas ela traz a interseccionalidade e ela aborda a mulher com deficiência negra a partir dos elementos que a estrutura social vai trazendo, né? Muitas vezes vai caracterizando a vida desses sujeitos a partir do conceito, né, das categorias de gênero, classe, a raça e etnia. Então, estamos, nesse sentido, discutindo os conceitos de deficiência. Os conceitos de deficiência, eles vão... o conceito de deficiência, ele vai se reordenar no Brasil a partir da perspectiva dos movimentos sociais, né, de como o movimento da pessoa com deficiência, né, que também é associativo, né, pelas famílias das pessoas com deficiência. As mulheres, mães de pessoas com deficiência vão começar a se organizar no Brasil a partir da década de 70. A Anaí Guedes de Mello também traz bastante isso na sua dissertação de mestrado. E nós vamos sair dessa perspectiva, né, que vê o indivíduo, a pessoa com deficiência, né, numa perspectiva
capacitista, numa perspectiva que não inclui, numa perspectiva que muitas vezes vê os indivíduos, né, como inválidos e que não podem fazer parte do processo do desenvolvimento do nosso país. Então, a educação especial, ela também vai ter uma contribuição nesse sentido, a partir de teóricos como o Eduardo Seguin, que vai reconhecer a importância do treino sensório para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, e a Maria Montessori, né, que é uma educadora que vai aprimorar os métodos do Seguin, e levando suas técnicas, né, pedagógicas, educacionais para a Europa, para a Ásia, né, e vai contribuir com o uso de materiais didáticos na elaboração de um método que iria adequar as peculiaridades motivacionais dos alunos. Então, nós vamos, aos poucos, saindo desse conceito de deficiência mental, desse conceito que vê a deficiência como um déficit irreversível da atividade mental, né? Do conceito que vê as pessoas com deficiência como irrecuperáveis, né? Mas a história, ela vai se movimentando, né, a partir de como os indivíduos também vão se mobilizando e a sociedade vai adquirindo novos conhecimentos, né? A partir de teóricos também que estão surgindo e que vão estudando as questões relacionadas às pessoas com deficiência. Então, tem uma teórica que se chama Miriam Pan, que é da Universidade Federal do Paraná, e ela vai entender o aspecto da integração, né? Que mesmo que as crianças com deficiência sejam educáveis, naquela visão, era conveniente vigiá-las e continuar educando-as separadamente. Então, nós vamos aos poucos saindo dessa perspectiva, e nos anos 70 vai se interrelacionar a perspectiva reintegrativa relacionada à pessoa com deficiência. Tem teóricas como a Sanches, que é uma pesquisadora internacional, que ela vai estudar isso, e também as salas de recursos multifuncionais, né? Eu vejo, a partir do meu livro, como vou mostrar aqui para vocês, esse livro aqui, Trabalhando com Pessoas com Deficiência e Suas Famílias, que as salas de recursos multifuncionais, elas conseguiram, mesmo com as dificuldades, a falta de assistentes sociais, de psicólogos ainda nas escolas do ensino comum, elas conseguiram inserir centenas de alunos na universidade, né? Isso eu falo a partir da perspectiva que eu vejo aqui na cidade que eu moro, né? Eu conheço pessoas, né, que passaram pelas cursos profissionais, onde estão fazendo Libras, né, nas universidades estaduais e federais aqui no Brasil. Então, é um movimento, né, que vai se direcionando para uma perspectiva de inclusão. Nós vamos, né, legalmente sair da perspectiva da reintegração, né, que segrega os alunos numa classe especial, e ir para a perspectiva da inclusão, né? Teóricos como o Romeu Sasaki vão estar trabalhando em suas obras, né? Essas dimensões. Tem
uma pesquisadora que, inclusive, ela fez mestrado em educação aí na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, é Jaqueline Susan Souza da Silva. Ela discute sobre acessibilidade educacional, né? Como as legislações, né, vão ser criadas também a partir da Constituição de 1988, né, e a partir a acessibilidade também vai ter uma importância fundamental, né? O Romeu Sasaki discute a acessibilidade no lazer, no trabalho, na educação. E é importante também a gente discutir a acessibilidade no contexto da educação superior. Então, essa pesquisadora, Jaqueline Susan Souza da Silva, ela traz na obra dela, ela foi estudar em Salamanca, né, onde teve a Declaração de Salamanca de 1994. Então, tem todo um conceito que a Espanha traz. E ela traz que a acessibilidade ela pode ser definida em 4 tipos principais, que é a atitudinal, a pedagógico-curricular, a comunicacional e informacional, a arquitetônica. Então, ela coloca que esses tipos de acessibilidade, né, tanto na educação básica como na educação superior, eles necessitam atingir as dimensões do acesso, da permanência e da aquisição de aprendizagens dos alunos. E nós, como professores, nós, como educadores, temos, né, que adequar, né, sugerir, propor nos projetos políticos pedagógicos das universidades, nos projetos políticos pedagógicos das escolas, essas perspectivas inclusivistas, né? Eu digo perspectivas inclusivistas que vêm, né, da educação para todos, né? Uma perspectiva que traz a Declaração de Salamanca de 1994, que vai falar que a educação, numa perspectiva inclusivista, ela está direcionada aos alunos, né, com deficiência, aos alunos que sofrem algum abuso sexual. E a gente sabe, né, que questões como abuso sexual também podem, através dos pesquisadores, né, que pesquisam sobre o tema, podem influir na questão da aprendizagem do aluno, né? Então, são temas, né, que eu acho importante de falar. Eu vou deixar um espaço aqui para a Fábia. Eu vou encerrar, né? Eu passei rápido, né, fiz um contexto histórico breve, aí eu já fui para a questão de 1970, que trata da reintegração, né? Já em 1980 vai ter a avalanche dos movimentos sociais, e o movimento da pessoa com deficiência também vai estar nessa perspectiva, que nós vamos nos situar na perspectiva inclusiva, que eu trato como inclusivista a partir das teóricas que eu vou lendo e entendendo na perspectiva da Declaração de Salamanca de 1994, de uma educação para todos, né? Que professor, sem querer atrapalhar, ciência, 5 minutos. as pessoas em situação de rua, né? Adolescentes que estão em situação de rua e todas as vulnerabilidades sociais. Então, é necessário, no ambiente escolar, tanto da educação básica como no ensino superior, nós professores, né, junto ao corpo docente, trabalharmos com acesso, com a permanência e com a aquisição de aprendizagens dos indivíduos, né? Temos que ver o estudante a partir das suas individualidades, a partir das suas particularidades, né? E a gente pode propor metodologias ativas, né? Como a gente diz, metodologias ativas, onde a gente vê o sujeito como singular, né? E que a gente pode potenciar
os nossos alunos a partir da perspectiva do empoderamento. Obrigado. Obrigada, professor. Muito boa a sua fala. Pessoal, só uma informação, a questão dos debates, dúvidas, questionamentos, a gente deixa para depois da fala de Fábia, tá bom? Só porque eu esqueci de avisar anteriormente. Beatriz. Beatriz? Acho que ela saiu. Será que caiu a internet dela? Não. Então, deixa eu dar continuidade. E agora nós vamos ter Fábia. Fábia Alana Pita. Ela vai trazer dois temas importantes também, né? Dentro do tema geral. Beatriz. Voltei. Então, vou deixar com Beatriz. Oi, gente. Agora vamos começar com Fábia Alana, que é assistente social. Sim, Maria, desculpa. Gente, Fábia é graduada em Serviço Social na UFPB. É mestre em Serviço da Pessoa com Deficiência. Assistente social no PBMJB. Assessora técnica da Coordenadoria de Deficiência. Participa do coletivo de serviço social. Ficar capacitada. É a realizadora do perfil Nosso Lugar, do PCD. Gente, é importante a luta nas nossas conquistas e amplitudes dos direitos. E agora passo para a Fábia. Obrigada, Beatriz. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Eu sempre digo que desde o início eu vi esse projeto nascer praticamente com as meninas, com as mulheres, né, meninas? Mulheres poderosas, potentes. E eu tenho muito orgulho de vocês, de estar semeando aí na universidade. É um debate muito importante da pessoa com deficiência no ensino superior. Também estou muito feliz de partilhar esse momento com o professor Eduardo, que já tive em outro momento também. Eu disse que ele aprende comigo, mas eu aprendo muito com ele também. Inclusive, depois eu tenho que ler esses livros dele para adquirir mais conhecimento e trocar experiências que são muito importantes. Ele fez aí uma trajetória histórica muito importante para entender o lugar de fala da pessoa com deficiência, dos profissionais que acompanham essa história nossa, e foi perfeita a fala dele. Então, Beatriz já me apresentou, mas eu tenho que dizer que eu sou mulher com deficiência. E isso é importante para a gente situar do ponto de vista que eu estou partindo. E também entender como é que a gente pode trabalhar isso enquanto movimento social, enquanto grupo de pessoas com deficiência, que dizem que é minoria, entre aspas, mas é uma maioria que temos no nosso país e a nível mundial, e que não podem ser invisibilizadas, oprimidas e excluídas. Não, a gente tem que fazer o máximo para tentar, para acreditar, para fazer com que essas pessoas, no caso nós, possamos acessar e permanecer principalmente nos serviços e espaços da sociedade. Fazendo minha autodescrição, eu sou mulher branca,
Tenho cabelos castanhos com algumas mechas loiras. Tenho o rosto redondo. Tenho olhos castanhos também. Estou com maquiagem leve, batom meio avermelhado. Estou usando fone de ouvido branco com brincos pequenos também, em forma arredondada. Uma blusa rosa com colar aqui cheio de pedrinhas. Estou no ambiente do meu quarto, em que tem um painel branco, com alguns losangos laranjas e cinzas por trás de mim. Tem um pedaço aqui da minha cama, que está com uma coxa meio laranja com branco. Tem um móvel laranja também na parte superior, que está na parede, e um pedaço aqui da minha porta, do banheiro. Bem, dada essa introdução, eu vou até minha fala em 2 pontos. O primeiro, vou falar especificamente de direitos que a pessoa com deficiência tem no ensino superior à luz da Lei Brasileira de Inclusão. Como a maioria de vocês, eu acho que sabe o que é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi uma das maiores conquistas das pessoas com deficiência aqui no Brasil, pela forma como esse documento foi construído, essa luta que Eduardo falou, lá dos anos 70, 80, 90, e que veio assim, culminar em 2015 com a aprovação dessa Lei Brasileira de Inclusão, e que tem várias seções de saúde, educação, moradia, segurança, lazer. Então, assim, tem uma infinidade de direitos. Basta que o que falta mesmo é as pessoas colocarem em prática, os estados regulamentarem cada item daquele para que realmente seja efetivado. Diante do desgoverno que a gente está, que é importante pontuar, está um pouco difícil, muito difícil de colocá-las em prática, mas ainda assim é válida a nossa luta e nossa batalha para que isso seja efetivado na prática. Então, partindo do artigo 28, na verdade, na seção de educação dentro da LBI, que vai falar sobre o direito à educação da pessoa com deficiência em todos os níveis e modalidades, ou seja, níveis educação básica, que é a escola, e educação superior, que é as universidades, pós, o centro de tecnologia, ensino técnico também. Como também as modalidades. Tem a educação especial, a educação profissional, a educação do campo, a educação indígena, quilombola, EAD também, educação à distância, todas as modalidades. Ou seja, a pessoa com deficiência tem direito a todos os tipos de educação. Então, nesses níveis e modalidades. Se atendo mais ao artigo 28, que ele fala sobre a responsabilidade do poder público nisso aí. Que tem aí o inciso 2º, que fala do aprimoramento dessa educação, desse sistema de educação, garantindo as condições de acesso, permanência, participação. Porque as pessoas acham que tem a lei de acesso, a pessoa quando você tem direito a estudar. Só que nem sempre ela permanece no serviço, quer dizer, no caso, nas escolas, nas universidades, porque não tem ferramentas adequadas para inseri-las, incluí-las naquele espaço. Então, não só é ter o acesso, tem que ter a permanência também. Bem como a oferta de recursos que promovam a acessibilidade. Eduardo falou também aí da autora, que eu esqueci o nome dela. E é importante, porque eu também faço um paralelo com o que ele também falou aí de outro autor muito importante, que é Romeu Sasaki. Ele também vai pontuar a questão da acessibilidade em 6 dimensões, mas eu achei muito importante essa outra autora que ele trouxe mais especificamente em relação à educação, para a gente entender que precisa de recursos de acessibilidade que não é só rampa. Não só é rampa, não só é corrimão, não. Tem comunicação, tem metodologia de atividades, de metodologia oral, o professor está ali lecionando a aula. Então, a acessibilidade não é só rampa, é importante que a gente entenda e lute por isso. Outra questão bem importante nesse artigo 28 é que a pessoa com deficiência tem igualdade de oportunidades nessas condições de acesso à educação com as demais pessoas. O sistema de
equidade. Cada um, de acordo com sua especificidade, vai estar ali em equiparação para que ela possa ter condições de prestar o vestibular, agora e conseguir o acesso ao ensino superior. Bem como esse artigo também traz a inclusão de conteúdos curriculares no ensino superior voltado à temática da pessoa com deficiência. E aí, vou dar exemplo também do Eduardo, que ele lecionou uma disciplina na universidade, o conselho social voltado para a pessoa com deficiência. E eu falei da outra vez, vou falar agora também, da importância que é disso, não só do serviço social, mas na área de saúde, na área de tecnologia, das várias ciências que tem, para a gente poder discutir e entender que a pessoa com deficiência está em todos esses espaços. E não pode deixar ela de lado, nem invisibilizada, não. A gente tem que lutar para que cada vez mais seja discutido na universidade e que seja, consequentemente, trabalhado na sociedade. Então, mais especificamente, vou trabalhar agora com vocês o artigo 30 da LBI também, que vai tratar dos processos seletivos para ingresso dos estudantes com deficiência, ingresso e permanência dos estudantes com deficiência no ensino superior, tanto nas universidades públicas quanto privadas, e também na educação que é profissional e tecnológica também, que aí eu tenho só agora IF, e outras instituições. E nesse artigo 30 vai dizer que o primeiro inciso, que é o atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas instituições. Isso é fundamental para que ela não vá entrando na universidade e a gente só perceba a presença dela quando está com 1, 2 anos, que aí que inclusão é essa? Ao meu ver, estou dizendo Fábia aqui, pessoa com deficiência e profissional também com deficiência. A partir do momento que o aluno com deficiência entra na universidade, é importante que se tenha eu ia dizer, não é diagnóstico não, porque não é viés médico, mas essa triagem, esse conhecimento desse aluno que está chegando. E aí cabe às coordenações do curso, do processo seletivo, a banca, mas aí quando ele vai para o curso, ter esse acompanhamento das coordenações, e se tiver um núcleo também, né, de pessoas com deficiência na universidade, é importante que trabalhe em conjunto. Eu acho que trabalhar em conjunto é fundamental, porque a gente, cada um no seu aspecto profissional, vai contribuir naquele processo e a gente vai crescendo nessa inclusão social. Outra questão muito importante é a disponibilização de formulário, que está no inciso 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e a tecnologia assistiva necessários para a sua participação. Isso, geralmente, quem está concorrendo a cotas sabe que tem que, muitas vezes, mandar o laudo médico comprovando a deficiência. E também preenche. Eu vou dar um exemplo meu de quando eu era universitária, na verdade, vestibulando, né? Porque ainda era no tempo de PSS e eu fiz vestibular em algumas faculdades privadas aqui de João Pessoa. Coloquei na minha inscrição, não tinha LBI, viu, minha gente? Eu vou revelar a idade meu aí, porque senão eu vou dizer, vixe, como fala, é antiga. Mas eu coloquei o campo, que eu tinha deficiência, eu precisava de uma sala no térreo. Alguém viu essa informação? Não, né? Cheguei lá, linda e maravilhosa no dia da prova, subi 2 lances de escada para o primeiro piso e fiz a prova. Foi uma instituição privada aqui de João Pessoa e fiquei revoltada, porque eu digo, como assim? Eu coloco lá a alternativa e foi mesmo que nada. Então, a gente, enquanto pessoa com deficiência, é importante esse momento também que vocês estão promovendo para debater isso com as universidades públicas, no caso de vocês, a universidade privada, quem for de privada, para a gente discutir até que ponto aquele material que está sendo ali solicitado está realmente sendo lido, está sendo levado em consideração. Porque não adianta só a gente marcar que a pessoa com deficiência tem que ter o direito efetivado. E aí está ele aí para mostrar isso. Outra questão, o inciso 3, disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência.
Então, às vezes, tem que ter prova ampliada para quem tem baixa visão, prova em braille, prova em Libras também, tem um intérprete de Libras acompanhando, porque tem surdo que a língua primeira dele é Libras, então o português é secundário, ele tem o direito de ter a prova em Libras. A universidade que deu um jeito para organizar isso, porque ele tem direito a ter esse acesso em Libras. Como também equipamentos, por exemplo, carteiras adaptadas para que os cadeirantes possam encaixar a cadeira de roda na mesa maior, ou algum material que tenha de tecnologia assistiva para ele ter mais, por exemplo, pegar mais forte assim, né? Como é que eu posso dizer? Mais adequadamente no lápis. Enfim, dá condição para que ele faça a prova. Isso é equiparação de oportunidades. É estar ali promovendo para que eles fiquem em igualdade de oportunidades com os demais candidatos. Outra questão também, disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva, já falei. Dilatação de tempo também, que a prova dá mais tempo para a pessoa com deficiência fazer, dependendo da requisição do candidato. Se ele pedir, ele tem direito a um tempo a mais. Aí a comissão, a banca vai julgar, assim, vai ver se realmente ele precisa de mais tempo, e aí é o direito dele usufruir, seja pelo fato de ter uma prova com maior quantidade de folhas, de laudas, ele demora um pouco mais, e tudo para que a pessoa com deficiência tenha segurança e autonomia de fazer ali sua prova da melhor forma possível. Outra questão também é a adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas, com redação que considere a especificidade linguística, né, de cada pessoa com deficiência. Como eu falei, nem sempre, por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual, ela vai compreender aquele conteúdo que está ali de uma forma bem complicada, uma linguagem difícil. E é um direito dele, porque ele sabe do conteúdo. Ele está prestando ali uma prova, ele estudou. A gente sabe que tem uma linguagem adaptada, mais simples, mas é o mesmo conteúdo. Então, que essa avaliação também seja adaptada para que entenda as especificidades que cada aluno tem. Eu não gosto de, porque tem limitações. Eu não tenho limitação, é a sociedade que tem. Então, que ela se adapte para receber a gente. Isso aí também está nessa adoção desses critérios e metodologias de avaliação. E aqui eu trago também para quando o aluno já está inserido na universidade, para que os professores atentem e em conjunto com a equipe, seja coordenação, núcleo de acessibilidade, inclusão que tem nas universidades, entenderem as especificidades de cada aluno com deficiência. E aí, em conjunto, ver uma solução melhor para todos, sabe? E outra é a tradução completa do edital e suas retificações em Libras. Importantíssimo também, porque não só muitas vezes a versão digital, mas como eu disse, nem todo surdo tem a obrigação de saber português. Ou ele pode saber português por uma escolha dele, mas ele pode só querer saber Libras. E tá ok, é a escolha dele. Então, é a obrigação que tenha em Libras também. Outro ponto importante, que eu estava até conversando com Maria, especificamente aqui na UFCG, o que é que a gente poderia acrescentar nessas informações para os alunos que estão talvez interessados em entrar na UFCG e saibam de algumas questões importantes que tem na universidade. E ela pontuou a questão dos programas de bolsa de assistência estudantil, em que tem a reserva de 5% para os estudantes com deficiência. Então, quem quiser prestar o vestibular, o Enem, para a UFCG, sabe que tem esse percentual reservado. Bem como o programa de monitoria inclusiva, que é como bolsa para o aluno auxiliar o aluno sem deficiência, auxiliar o aluno com deficiência nas disciplinas. Então, ele vai estar ali em conversa direta com os professores nas disciplinas, geralmente é da mesma turma, né, Maria, que é escolhido, justamente por ele já estar ali também no mesmo curso, na mesma disciplina,
para que ele auxilie, eu estou dizendo auxiliar, não é fazer pelo aluno com deficiência, viu? É auxiliar o aluno com deficiência nesse entendimento da aula, no sentido de adaptação de material, conversa com o professor para ver se tem uma metodologia em que o aluno com deficiência possa estar também participando da aula, e filmes também que às vezes não tem audiodescrição, então é bom que previamente o professor passe para o aluno apoiador, quer dizer, no caso aqui é monitor, né? Aluno apoiador da UFPB, para que o aluno apoiador saiba o conteúdo do filme para ir passando para o aluno com deficiência o conteúdo em audiodescrição. Enfim, são muitos detalhes, mas é importante que vocês saibam para entender a importância desses programas dentro da UFCG. E passando para a minha segunda parte aqui desse momento, eu não sei nem como é que está meu tempo aí, mas acho que dá certo, mano. Eu tô... Tem tempo. E a segunda parte da minha fala, que Eduardo já começou aí brilhantemente, essa questão dos movimentos sociais, das nossas lutas, conquistas, ampliação de direitos. E a gente sabe que foi um movimento muito intenso aqui no Brasil, principalmente nos anos 80, em que vários atores com deficiência, é importante colocar isso, porque muitas vezes nós éramos representados por nossos pais, por profissionais da área que são importantíssimos. Não estou cancelando eles não, por favor. Todo mundo é importante na luta, porque tem uma cultura de cancelamento aí de que só é o lugar de falar da pessoa com deficiência. O nosso, claro, é legítimo, mas os outros têm força e somam com a nossa luta. Então, éramos representados por outros. E nos anos 80 a gente disse não. Nós queremos falar, nós queremos e temos muito que melhorar na sociedade. Eu estou aqui, eu estava em casa, porque antigamente nós éramos institucionalizados, ficava em casa, a família não queria expor, né, por N motivos. E aí, quando nos anos 80 a gente foi para a rua, começou a lidar com as barreiras, comunicação, de espaço físico, de metodologia nas escolas também. Então, foi criando uma série de leis, que Eduardo também já pontuou aí, tem vários. A legislação brasileira é uma das mais completas do mundo. Se são colocadas em práticas, a gente ainda está ali batalhando para que muitas sejam realmente, mas que tem um arcabouço legal, que já é um importante avanço para nós, pessoas com deficiência. Então, eu começo pontuando esses anos 80, porque foi, assim, a questão chave para o nosso protagonismo enquanto pessoa com deficiência na sociedade aqui no Brasil. E eu tenho uma dica de documentário que foi feito por Lana Júnior, 2014, eu acho, foi 2013. Não sei agora a data. Mas ele mostra, na verdade, são cenas dos próprios movimentos sociais na rua, as reivindicações, as passeatas, e mostram cenas do próprio movimento na rua. Como também relatos desses próprios atores que estavam lá. Então, vocês procurem no YouTube História do Movimento Político da Pessoa com Deficiência no Brasil. Esse aí é um documentário que é 1 hora e pouco, mas é muito importante para a gente entender a força que nós, pessoas com deficiência, temos aqui no Brasil. E isso está expresso claramente nesse arcabouço legal, nessa articulação enquanto movimento. E também tem um livro que foi feito a partir desse documentário, que é do mesmo nome. Tem no PDF, no Google, só é procurar que tem. Certo? É importante a gente entender isso para entender o nosso lugar de fala, de protagonismo, de reivindicação, de que quem sabe as nossas demandas sobre nós, somos nós. Tem um lema dos anos 90 que foi muito forte mundialmente, que é nada sobre nós sem nós. Ou seja, tudo que for feito para a pessoa com deficiência que tenha a nossa participação na discussão, na elaboração e na prática de tudo isso. Então, o profissional que está ali acompanhando sabe muitas questões que passam com a pessoa com deficiência. Só que ele está no lugar de fala dele. Nós, pessoas com deficiência, estamos nos nossos.
sofrendo ali o capacitismo diariamente, discutindo, brigando mesmo, se chateando e levando a trajetória inteira, dependendo da história de cada pessoa. O meu, por exemplo, minha deficiência foi desde bebê. Então, minha vida toda eu convivo com a deficiência, com a característica que eu tenho desde criança. Então, meu lugar de fala é diferente também de uma pessoa com deficiência que sofreu um acidente enquanto adulto, que ele já teve uma vivência de pessoa sem deficiência e a partir daquele momento ele tornou-se pessoa com deficiência. Então, a gente tem que entender que a pessoa com deficiência tem propriedade do que ela está falando. E não questionar, mas Fábia tem deficiência, mas será que ela sabe mesmo? Eu digo isso porque eu vivo assim, diariamente no meu trabalho questões dessas. Porque outra pessoa está falando a mesma coisa de que eu, mas só que eu não tive validação. E validar a fala do outro. Sabe? Então é importante entender o nosso protagonismo na sociedade. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, ultimamente, diante desse desgoverno, está sendo desmobilizado, desunido. Vem a questões aí neoliberais também que estão envolvidas, conservadoras, e acaba que a gente vai enfraquecendo enquanto movimento. Então, a gente perde força, perde direitos, perde uma série de questões que tanto lutaram para conquistar. Lá nos anos 80, 90, a gente está se desmobilizando, perdendo a vontade mesmo de estar ali lutando. Só que a gente eu ainda acredito na união e na resistência da gente enquanto movimento da pessoa com deficiência. Então, diante disso, a gente tem que entender a nossa participação na sociedade. Nós estamos cada vez mais nas escolas, nas universidades, no lazer também, por que não? Na praça, na festa, que eu sou festeira, né? Então, tem que dizer que tem o lazer, uma música, não sei se Isaac está por aí, uma música aí também para animar. Então, a gente está em todos os lugares. Já passou do tempo da gente ficar em casa dizendo, tá ok, ou dizendo ok por a gente. Não. Nós estamos nos lugares, temos reivindicações, queremos melhorar enquanto profissionais, enquanto pessoas da sociedade, enquanto cidadãos. E isso só vai acontecer quando visualizarem nossa existência. Porque pode ser, desde que eu estou dizendo aqui, nós somos vistos como seres humanos, nem sempre somos vistos como humanos. Acho que a gente ali quem é você na fila do pão? É ninguém, sabe? Então, a gente tem que, como a Helena, né, que é minha professora de dança, tem que se amostrar, mas no sentido não é amostrar, né, de estar aí falando, né, se exibindo, não. É no sentido de posicionamento mesmo. Fábia, 5 minutos. Certo, Bonnie, de posicionamento mesmo, que a gente tem que cada vez mais estar aí nas plataformas digitais, falando no Instagram, no Face, no YouTube, na televisão quando tiver oportunidade, em reuniões como essas, pontuar o que vocês querem fazer e ser, né, enquanto pessoas com deficiência na sociedade. Então é muito importante. Para isso, eu quero, já que a maioria daqui são jovens e não deixam de ser quem está, né? Sua juventude. Onde você esteja conversando sobre capacitismo, sobre inclusão, sobre o nosso lugar de fala, do jeito que você quiser. Mas eu sou pessoa com deficiência, mas eu não discuto o capacitismo. Ok, também, cada pessoa tem seu lugar de fala, e essa desconstrução demanda tempo, demanda discussão. E eu não vou invalidar a pessoa com deficiência que não está discutindo sobre capacitismo, não. A gente tem que agregar, tem que unir, tem que trazê-la para a discussão, e daí, se ela quiser discutir, ok, se não quiser, ok também. A gente não pode invalidar a existência dela por isso. Então, que a gente se una enquanto pessoas, enquanto grupos, enquanto sociedade, que espero que seja inclusiva cada vez mais. Bem como lutar por nossa representatividade. E aqui eu coloco, não é representatividade no sentido de ser exemplo. Eu escuto muito isso no meu dia a dia. Fábio, você é um exemplo. É de superação, heroína.
ainda não, mas eu não sou nada disso. Eu sou Fábio, quem que interessada, quem que tá tem que não aguenta nem a convivência consigo, tem que eu tô mais expansiva. Tem um sentimento, me dá psicóloga outro, critico o outro também. Sou um ser humano também. Então, eu não sou exemplo. Eu queria que todas as pessoas com deficiência, ou a maioria delas, tivessem as mesmas oportunidades que eu tive ao longo da vida, que foram privilégios. Nem todas as pessoas com deficiência têm privilégios. Então, eu sou exemplo de que se eu tive a oportunidade, o outro não teve a mesma oportunidade. Eu não sou exemplo. Eu entendo que eu represento ali, porque eu estou participando de um espaço, por exemplo, agora na gestão aqui municipal de João Pessoa. Estou discutindo políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Aí sim eu tenho representatividade, porque eu estou ali no meu lugar de fala discutindo ações para o segmento da pessoa com deficiência. Mas eu não sou exemplo. Eu estou representando e ainda assim não represento todas as pessoas com deficiência, não. Eu estou me representando de certa forma, porque é minha trajetória ali, minha leitura de vida, de mundo, mas eu não represento, por exemplo, uma mesma pessoa com paralisia cerebral que está ali do meu lado, porque ela vai ser diferente de mim. Então, assim, que a gente entenda essa representatividade, que é muito importante, mas que não seja exemplo. Que seja representatividade. Tá? E, por exemplo, quando eu trabalhava, eu passei um tempo na escola. Meu tempo está estado mal fechado, viu? Eu trabalhava numa escola e tinha muitos alunos com deficiência que me viam ali enquanto assistente social, atuante, conversando com as famílias, com os professores, com a gestão, enfim, com elas mesmo. E elas ficavam assim, nossa, eu posso ser um profissional também. Eu posso ser um assistente social, um professor. Também nessa escola tinha professor com deficiência. Então, eles disseram, caramba, eu posso ser professor, eu posso ser assistente social. Então, não é inspiração, é ter a certeza de que eu posso ser o que eu quiser na vida e fazer o que eu quero. Independente de que a sociedade diga que você não pode, que você não vai, dá. Lute junto, em conjunto, por políticas públicas, por respeito, pelo anticapacitismo, mas vá. Não fique inerte nem na zona de conforto achando que não posso. Não, você pode muito. Então, é isso. Que a gente fortaleça cada vez mais esse movimento da pessoa com deficiência na luta por direitos, por vontades próprias, por tudo, mas que a gente seja uma união. O empoderamento seja coletivo. É importante o empoderamento individual, mas eu acredito muito no que Paulo Freire e Irachó fala no livro que eles fizeram lá, acho que é 80, meados dos anos 80. O movimento é importante quando ele é coletivo. A unidade para mais pensar. E é isso que eu acredito deixar de falar aqui para você. Se esperançar, resistir e não desistir da luta das pessoas com deficiência, tá bom? Então, estou à disposição. Muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer estar com você. Nós que agradecemos, Fábia. E, Fábia, pediram aí no bate-papo para se liberar depois do seu livro. Gente, agradecemos aos participantes, os estudantes, professores e demais profissionais das escolas parceiras do município de Cuité. As escolas Orlando Venâncio dos Santos, Escola Cidadã Integral Estadual de Ensino Fundamental Médio e Médio Pedro Henrique da Silva, Escola Cidadã Integrada, Técnica Jornalística José Itamar da Rocha, ECTIT. E também, gente, só lembrando que a lista de presença continua no bate-papo. Para quem ainda não assinou, assine e coloque a data de hoje, que é dia 14/10/2021. E vamos abrir agora o debate sobre com os nossos palestrantes. Fiquem à disposição. Agradecemos. Vânia quer falar alguma coisa? Eu quero.
Eu quero agradecer ao professor Eduardo Augusto, à Fábia Alana. Assim, é muito importante esses debates, esse conhecimento. Geralmente, onde Fábia está, eu também vou participar das palestras, eu sempre assisto, porque, assim, é muito importante, é muito interessante, né? A questão da educação inclusiva, ela perpassa todos os seus níveis, né? Do ensino infantil até o superior, pós, enfim. E é importante porque ainda há uma certa resistência, né, da gente poder estar falando sobre esse assunto, as pessoas não conhecem, ou se conhecem não é o suficiente, ou não quer entender, mas que assim cada um possa, né, fazer a sua parte dentro das suas limitações e mostrar o quanto é importante a gente trabalhar a educação inclusiva. Não só no espaço educacional, em todos os espaços. Tá? Então, assim, muito bacana a fala de vocês, muito bom. São momentos ricos, para mim é riquíssimo. Eu me sinto, assim, grata por esses momentos, tá bom? Obrigada mesmo. E aí, os debates, questionamentos, fiquem à vontade. Uma coisa que me tocou muito quando Fábia, desculpa, Fábia falou que a luta foi o que aconteceu comigo no ensino médio, no 3º ano, numa escola que eu estudava, de ensino que era estadual. Um professor chegou para mim e falou, disse que eu nunca ia conseguir entrar numa faculdade, nunca. Peguei, mostrei a ele, estudei, eu entro. E mostro que no meu primeiro vestibular que eu fizer, vou entrar. E peguei, entrei. Quando fui, peguei, vi ele um dia desse na rua, peguei e disse, ele fez, é mentira sua. Eu fiz, mentira não, olha aqui a matrícula. É uma coisa que eu sempre digo, nunca desista dos seus sonhos. Se está ralado agora, a pessoa consegue a recompensa lá na frente. Me tocou bastante esse assunto que Fabiana falou, que é bem parecido com a história, com minha história. Pode Alguém falar, mais mano, eu vou agrupar as perguntas. Como é que a gente vai... Eu acho que pode falar. Fale, alguém, não sei, alguém vai falar mais alguma coisa? E aí, gente? O Fábio responde. Acho que não. Eu vou falando aí, as pessoas que tiverem isso. aí vontade, vai falando. Vai Beatriz, levantando a mão. Isso. Beatriz, eu assim, fico muito, como é que eu posso dizer? Mexida, não é a palavra, mexida não é a palavra, mas porque eu também tive isso enquanto bebê, né? Nem adolescente ainda, que o médico chegou para os meus pais dizendo que eu ia vegetar numa cama e que eu não ia fazer mais nada da vida. E aí, meus pais, claro, ficaram tristes porque ninguém está... a sociedade não prepara a pessoa, os pais, enfim, para ter um filho com deficiência, porque ainda tem aquela lógica de padrão, de perfeição, de que se não for assim, não serve. Não. Cada pessoa é importante do seu jeito, na sua singularidade. E aí, meus pais escutaram aquilo, mas, claro que ficaram tristes, né? Ali, reflexivos, mas não desistiram da luta. Porque eu era bebê, eu não podia lutar por mim ainda. Então, eles não desistiram. E aí tive, claro, que é isso que eu estou dizendo, minha trajetória foi de privilégios, de oportunidades ao longo da minha vida. Não foi fácil também, mas ainda assim tive privilégios. E minha vontade também, Beatriz, era encontrar esse médico. E não é no sentido de conotação de dizer, olha, eu estou humilhando o senhor. Não, longe de mim. Mas para eles entenderem que a pessoa com deficiência tem infinitas possibilidades. Entendeu? A pessoa é capaz de tudo, só basta a pessoa querer. Exatamente. E a sociedade também ajudar nesse processo. Porque nem todo mundo... Eu mesma, com licença, não, pode eu mesma sofri bullying a minha vida toda, desde o ensino infantil até o ensino médio. Minha vida toda. Quando foi no meu ensino médio, eu fui diagnosticada com TDAH. E daí
eu me aceitei, comecei os acompanhamentos bem direitinho. Exatamente. O importante é a gente procurar a colaboração, a rede de apoio, tá ali, não desistir. O capacitismo, que aí Beatriz está dizendo que é bullying, também faz parte da mesma noção, e que a gente não escute assim, o que as pessoas dizem, que você não pode. Eu posso do meu jeito, mas eu posso e eu vou. Então, que a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto pais, devem ter pais e mães por aí, incentivem os seus filhos a entenderem que há infinitas possibilidades para seus filhos, tendo deficiência ou não. Que as pessoas têm isso na mente que, porque ele não acompanhar aqui o conteúdo, ele não vai ser ninguém na vida. Não, minha gente. Cada pessoa tem seu tempo, tem suas habilidades, podem evoluir muito. E não tem que ser o padrão, não, tem que ser a sua forma de existir. E as pessoas têm que entender e respeitar isso. E mostrando para as crianças que estão agora também crescer nessa lógica de que é importante a diversidade, o respeito, o diálogo, a aproximação com as pessoas, seja com deficiência ou não. Então, Beatriz, estamos juntos aí. Um dia você encontrar esse médico, eu vou dizer, olha, querido, cheguei um pouquinho mais longe, mas não no sentido de humilhá-lo, não, mas para ele entender que a pessoa com deficiência pode ser e fazer o que quiser. Basta que as pessoas acreditem, tá bom? É verdade, claro. Alguém mais vai falar? João Pedro levantou a mão. Pode falar, João. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo direitinho aí? Estamos sempre. Pois bem, gente, eu sou o João Pedro, sou uma pessoa com deficiência visual, sou estudante do curso de licenciatura em Ciência Biológica e também sou extensionista desse projeto, né, Bate-Papo sobre Educação Inclusiva. E a minha fala é mais para parabenizar ao grande Eduardo e a Fábia, né, a sorridente Fábia aí, mas também para deixar também essa mensagem, né, que sempre que eu vejo essas falas, me lembro muito também todo o processo, né, para chegar na universidade também que eu passei, que não foi fácil, né, porque eu me lembro muito que antes de eu ter a deficiência visual era totalmente diferente, os colegas de sala me viam totalmente diferentes, mas quando a gente passa a utilizar outras coisas ou precisar de algo, as pessoas começam sei lá, ficar, olha diferente, a conversar com a gente de uma maneira esquisita, mas enfim. E esses dias eu fui um local com meu irmão, aí fui, né, com a bengala, beleza. Aí o meu irmão disse, rapaz, as pessoas ficaram, parece que tu era o superstar lá, tava com a bengala andando lá, e o pessoal tudo olhando. Aí eu disse pro meu irmão, rapaz, é porque eu digo isso para mim mesmo, né? As pessoas não vê o ser humano que está ali, elas vê o objeto que você está usando. Então, tipo, se eu for olhar para isso, eu vou ficar no meu canto parado. Não vou, porque eu vou estar querendo fazer o gosto das pessoas e não o meu. Eu vejo que eu usando a bengala está me ajudando. Então, eu vou ligar para quê? Mas para não sair do assunto, eu parabenizo mesmo aí a fala do Eduardo, que é importante demais trazer esse contexto histórico, né? E Fábio, né, trazendo sobre essa importância dos direitos, que muitas das vezes a gente não sabe e pode até estar precisando de usar, mas não sabe que tem, né, esse direito. E eu também aqui agradeço a participação de alguns colegas que eu vi aqui do Instituto dos Céus de Campina Grande. Então, eu acolho todos eles aí e todos, em geral, que estão participando. Viu? Então, parabéns aí a Fábio e o Eduardo e estamos juntos, né, gente? Eu vou falar enquanto isso, então, um silêncio
Agradecer a você, João, pela participação. Eu sempre digo isso desde o início. É muito importante você participar desse projeto, da sua atuação enquanto aluno da UFCG, no campus de Cuité. Seu protagonismo aí na sua cidade, que eu já soube aí que é massa. Então, às vezes não é fácil, a gente lida com esses olhares. Eu digo isso porque sempre que eu saio também, eu uso um andador. Então as pessoas me olham assim, sabe, com aquele espanto, e eu digo assim, só na minha cabeça. Galera, eu sou Isis Valverde aí, eu acho que estão me achando muito bonita aqui passando na passarela, porque é só a pessoa levando na diversão, assim, na alegria, para não tentar levar isso em consideração. Mas ainda assim, a gente tem que estar lá sendo Gisele Bündchen, sim, Isis Valverde, tá ali nos espaços dizendo que a gente pode. E eu lido isso muito, por exemplo, quando eu vou para a festa, porque as pessoas acham que a gente não vai para a festa, a gente vai. Então fica, nossa, você aqui nessa festa, assim, estou fazendo a mesma coisa que você. Então, minha gente, a gente tem que ir nos espaços mesmo. Então vá, João, pode ir com sua bengala, com seu irmão, com quem você quiser, mas vá. O importante da gente participar e estar na universidade. Sim, eu até esqueci de dizer durante o final da minha fala, só para fechar, porque vocês já viram que eu gosto de falar, né? Que vocês, na universidade, entrem em contato assim, com as pessoas que vocês mais têm, né? Contato, assim, seja as profissionais, as assistentes sociais. Tem Maria, tem Vanessa, tem Vânia, acho que a professora Dornelas, que eu esqueci agora o nome dela, mas eu sei que é Dornelas. Débora, isso, Débora. Foi minha parceira de palestra. Beijo, Débora. Foi parceira daquela palestra e eu esqueci, mas sabe o sobrenome. Então, vocês lutem pelos direitos de vocês dentro da universidade. Tem os direitos lá, tem na LBI. Se tiver alguma resolução dentro da universidade, vão atrás. Não deixem passar assim, despercebido. E para quem é recém-chegado na universidade, entre em contato com a coordenação, diga o que é que tem aí que a gente pode colaborar aqui nesse processo de inserção. Como é que é a aula, como é que pode melhorar, se tem acessibilidade, se não tem. Ou seja, protagonize esse espaço do ensino superior. Não deixe passar para daqui 2, 3 anos você já terminando o curso e daí que vão tomar ali conta. Não estou dizendo que é o caso da UFCG aqui, não é isso, mas para as pessoas não verem que passarem você estar ali precisando de alguma coisa. Então, converse com esses profissionais que estão aí, são super competentes, que eu já sei. Então, procurem ser vistos, promover debates, promover esses diálogos enquanto estudantes com deficiência também na própria universidade, para que vocês fortaleçam as políticas públicas dentro da universidade e os direitos também. Não se calem nem fiquem invisibilizados, não. Vão à luta mesmo. Tá bom? Desativar o microfone. Isso mesmo. Isso mesmo aí. Isso mesmo, Fábio. E antes de Maria falar, gostaria de fazer uma pergunta aí ao Eduardo, né? Só mais uma curiosidade. O que motivou, Eduardo, você a se interessar por esses temas, né, relacionados à pessoa com deficiência e esses temas sociais, né, que envolvem assim, a sociedade? Oi, João Pedro, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço, né, por estar lhe conhecendo. No conhecimento que a gente vai aprendendo com o outro. Eu sempre busco aprender com todos à minha volta, e a relação que eu estou pesquisando sobre a pessoa com deficiência vem através de uma pessoa na minha família extensa que com deficiência. E eu acompanhei o sofrimento dessa pessoa durante os anos 80, onde não tinha muitas políticas, né, regulamentadas, e era uma perspectiva reintegradora ainda, e isso me marcou.
de uma certa forma. E também, pela minha inserção, né, a partir daí, eu me inseri numa PAI, né? Eu trabalho atualmente numa associação de pais e amigos dos excepcionais. E por mais que as APAES ainda tenham uma dificuldade em relação, porque a filantropia ela acaba dificultando o trabalho, né? Acaba muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, levando o nosso trabalho para uma perspectiva reintegradora, né? Que não é uma perspectiva inclusivista. Mas eu acredito muito no projeto ético-político do serviço social, né? Junto às outras profissões, porque sozinho a gente não consegue nada, para trabalhar em instituições, organizações da sociedade civil, com uma PAI e uma perspectiva inclusivista. Eu acredito que se o assistente social se potenciar, estudar a perspectiva da inclusão, né, entender a história das pessoas com deficiência, entender um pouco sobre o capacitismo, né, se abrir a uma perspectiva inclusivista. Eu entendo a inclusão enquanto uma questão social e de direitos humanos, né? E eu acredito que dá para o profissional trabalhar de uma maneira inclusiva. No meu trabalho, nós conseguimos incluir vários alunos no ensino regular, né? E com todas as dificuldades que a gente tem enquanto equipe multiprofissional, né? E, no entanto, eu vejo que também a educação pública ela precisa também de uma assessoria, precisa de mais espaços como esse, que a gente está aqui hoje, para um aprender com o outro sobre inclusão. Então, assim, muito do que vem de eu estar inserido nessa área vem da minha convivência com essa pessoa da família extensa, nos anos 80, né, e da convivência que eu tive com essa pessoa enquanto pessoa com deficiência e negra, né, o que foi me estimulando a estudar um pouco sobre a interseccionalidade, né, que está relacionada também ao capacitismo, a pessoa com deficiência negra, mulheres, homens negros, né, nessa perspectiva de Estado que a gente tem hoje, que é um Estado que está sendo violento, né? Essa semana, uma pessoa com deficiência nos Estados Unidos foi arrancada pelos cabelos pela polícia, né? Que intersecciona capacitismo, intersecciona racismo. Isso está presente na sociedade, né? E a gente, enquanto profissional crítico, a gente busca, né, nesses locais de conhecimento, criar laços, criar possibilidades de estar rompendo com essa perspectiva conservadora e que não inclui as pessoas. Obrigado, João Pedro. Valeu, Eduardo. Eu que agradeço, rapaz. Muito bom e parabenizo você mesmo, porque, como você falou, rapaz, a gente vai convivendo e vai aprendendo mesmo. Eu digo por mim mesmo. Eu, depois que também passei a ser uma pessoa com deficiência, comecei a ver, né, meus colegas com deficiência também de uma maneira diferente, porque antes também via, né, desse modo capacitista, mas agora não. Eu vejo da importância de vocês, né, que já estão aí há tempo, né, nessa luta e que é de extrema importância, porque se a gente for pensar, né, hoje na sociedade, né, muitos que querem ver os direitos das pessoas com deficiência diminuírem e que vai de mão ao contrário a vocês. Então, é de extrema importância. Essa luta de vocês, para a gente, pessoa com deficiência, de extrema importância, porque é uma sociedade que a gente vê cada vez mais, de certo modo, capacitista. Essa luta é válida. Viu? Então, valeu mesmo, viu, Eduardo? E parabenizo você. João muito. Pedro, eu parabenizo você porque é o seu lugar de fala,
você está no seu lugar de fala, no seu lugar de protagonismo, né? E tem uma pesquisadora, né, que é a Djamila Ribeiro, que ela vai falar, né, que as opressões estruturais, né, que passam, né, vai passar por vocês, né, enquanto pessoas com deficiência, vai passar por mim, enquanto homem negro, né? Eu vejo muito essa perspectiva interseccional. E nós temos o direito à fala, né? As pessoas com deficiência têm direito à fala, têm direito à humanidade, né? E as vivências que você traz, elas são super importantes para esse debate, porque é a vivência advinda da sua localização social, enquanto sujeito social, suas experiências, né? A Djamila vai falar, as experiências, as vivências, elas importam, né? E a gente tem que sair ainda de uma perspectiva que trata o discurso de nossas vivências, né? Muitas vezes numa visão epistemológica que é autoritária, né? Que leva sobre uma ciência que faz, né, com que as nossas vivências não importem para a sociedade. Eu acredito muito na importância da sua vivência, na importância da vivência das pessoas com que eu convivo. Quando eu atendo uma família, né, uma mãe ou uma pessoa com deficiência, eu tento entender a história de vida dela, né, para que eu não fortaleça perspectivas conservadoras, alienantes, né, que nega direitos. Então, nós, enquanto profissionais, né, mas, sobretudo, você que está no âmbito de uma universidade reconhecida quanto a Universidade Federal da Campina Grande, traz a sua vivência, traz as suas expressões. E isso importa muito para o debate, porque é a sua vivência que fortalece esse debate. Isso mesmo, Eduardo, isso mesmo. Uma pura verdade. Agora eu vou deixar o tempo para outras pessoas, viu? Mas o que você falou é de extrema importância, viu? Tamo junto aí. Muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Acho que sou eu agora. Vânia. Estão me ouvindo? Maria, sim. Consegue me ouvir bem? Boa tarde. Eu me chamo Maria Máximo, sou assistente social aqui da Universidade, do campus de Cuité. E, juntamente com Vanessa e com a Eliane, né, estou na coordenação desse projeto que se chama Bate-Papo sobre Educação Inclusiva. Então, sempre em toda a roda, eu costumo falar um pouquinho, né, do projeto, dos objetivos, porque a cada momento nós temos pessoas diferentes, né? Como eu já vi que aqui também tem, então eu costumo resumir um pouco. Antes disso, né, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 36 anos, alta, loira, de cabelos nos ombros, estou usando um óculos de acetato na cor nude, um óculos de grau, né? Uso um batom vermelho, estou com fone de ouvido na cor branca, uma blusa xadrez, né, de azul marinho com branco, estou sentada numa cadeira preta. Ao fundo tem uma parede branca e uma plantinha de pendurada. Certo? Gostaria de agradecer, né, a participação dos palestrantes, de Eduardo, que eu ainda não conhecia, conversando, né? A gente só conversou mesmo pelo WhatsApp, pelo Instagram, e eu adiantei um pouco, né, sobre a nossa proposta, sobre os nossos objetivos, e ele foi muito receptivo em participar. A Fábia, mais uma vez, que realmente já faz parte do projeto desde o início, né? Ela participou das nossas primeiras indagações de assistente social, né? No caso, eu, Vanessa e Vânia, conversamos com o Fábio, já logo, acho que no início da pandemia, ou pelo menos no início do ano, né? Para trazer algumas dúvidas, já dúvidas profissionais, né? Que nós também não tínhamos, porque aqui na universidade nós começamos a despertar, pelo menos assim, no âmbito do serviço social, né? A partir da chegada, né, de alguns alunos, porque aí só para citar um pouco Eduardo, né, nós somos da UFCG, mas o nosso campus, ele é um campus fora de sede, é um campus de uma cidadezinha pequena, né, é uma cidade bem menor, então a gente não tinha, até certo tempo, uma demanda muito grande, ou pelo menos não se conhecia, que na verdade a minha hipótese é essa, né, que nós não conhecíamos, porque
a UFCG ela ainda é muito atrasada, né, nesse aspecto. Então, eu acredito que a fala de vocês é muito importante, além de falar dos direitos, né, de enfatizar a questão da luta dos estudantes, né, para ocupar esses espaços, para garantir esses direitos, porque nós precisamos, de fato, lutar, né, conhecer e lutar, porque muitas vezes a gente não procura porque não conhece, né. Então, o objetivo do nosso projeto, Bate-Papo, é, de fato, conversar um pouco, né, sobre os direitos desses estudantes na universidade. E a gente tenta fazer a relação com a rede, né, com a rede do município de Cuité. Então, a proposta inicial era para trabalhar com a Escola Estadual Orlando Venâncio, né? Então, foi a que nós conseguimos inicialmente, também o projeto, né, assim, ele não tinha tantas pretensões, que eu digo no sentido de ampliar, porque o projeto, de fato, é pontual, né? A gente não consegue abranger tudo. Mas aí, no decorrer do projeto, a gente foi conhecendo outras pessoas, havendo outras necessidades, já nós conseguimos ampliar para mais 2 escolas. Então, hoje nós temos 3 escolas parceiras, que é o Orlando Venâncio, a ECIT, que é a escola técnica aqui, né, a Escola Estadual Técnica, e a escola do Bombocadinho, da Serra Bombocadinho, que é da zona rural, que inclusive é a escola onde João Pedro estudou, né? João Pedro é nosso extensionista, nós temos hoje 5 extensionistas, e dos 5, 3 são estudantes que são do NAI, né? Ou seja, que tem algum tipo de deficiência. Então, a gente considera desde o início isso muito importante, né? Para a participação desses estudantes, para validar mesmo, para conhecer, para trocar ideia, para validar mesmo o projeto, né? O objetivo do projeto. Certo? Então, além de agradecer vocês, eu gostaria depois também de conversar, que eu vi que tem no chat aqui a participação da, acho que é Josefa, né, que é da rede estadual, se puder falar um pouquinho depois também. Desculpa, da rede municipal de Cuité, nós não nos conhecemos ainda, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho melhor, né? A gente considera de extrema relevância levar esse conhecimento para essas escolas, seja estadual ou municipal, né? Para que o estudante do terceiro ano, segundo, terceiro ano, conheça como é a universidade, né? Saiba que lá na universidade ele tem um certo apoio, ou pelo menos ele deveria ter, mas que ele tem um direito, e se ele não tem esse apoio nessa instituição, ele pode buscar encontrar esse direito, né? Aí esse projeto, ele tem a primeira parte, são essas rodas mais gerais, né? Que acredito que nós só temos mais uma para encerrar o ciclo, e depois nós temos algumas atividades nas escolas, né? Acredito que a gente está planejando ainda coletivamente com os estudantes que eu digo, os extensionistas, né? A gente está pretendendo fazer 1 ou 2 oficinas nessas escolas. E uma dessas oficinas ela vai ser sobre audiodescrição, né? Sobre essas descrições, a importância do uso da descrição da imagem, seja de um gráfico na escola, né? Seja de uma imagem, uma postagem no Instagram, que os estudantes têm acesso, no site, enfim, né? Sobre essa ferramenta que depois da pandemia ficou tão em evidência, né? Sobre nessa necessidade, né? Que nós temos vivenciado, né? Desde o início dessa pandemia. E para também só enfatizar, assim, que o objetivo maior, porque a gente fala muito na lei, né? Às vezes a gente tem conhecimento, o estudante tem direito a isso, isso e aquilo, mas o objetivo maior da educação inclusiva é que o estudante consiga não só ingressar na universidade, mas permanecer e concluir, né? O objetivo é a conclusão do curso para que ele seja um profissional, né? Então, do ingresso até o final do curso são muitas barreiras, né, que sempre são relatadas nessas rodas. Inclusive, na nossa instituição mesmo, né, nós já tivemos a participação de alguns egressos, na verdade, aqui do SES, que relataram as dificuldades, tanto com professores, quanto com laboratório, né? Então, a gente quer também que as pessoas que são do SES comecem a pensar um pouco nesse SES que nós temos, como é que esse SES está sendo trabalhado, está sendo utilizado para uma pessoa que é cega, para uma pessoa que é surda, né? Para um estudante que é cadeirante, a gente tem acessibilidade, como são as salas, né? Como são os laboratórios. Um estudante cadeirante, ele tem uma bancada adaptada hoje,
Se não tem, né, como é que a gente vai reivindicar isso? Então, é mais nesse sentido. Eu considero como Eliane não está aqui hoje, né, porque ela está ainda de luto, passou por um processo de perda pessoal e não está participando, está de férias também, mas justificou, né, a participar. A ausência dela é uma pessoa que vem contribuindo. Enfim, era mais mesmo para agradecer, né, além da participação de todos, para que a gente possa refletir um pouco sobre esses SES que a gente tem hoje e sobre como é que está essa acessibilidade aqui, né? E como a Fábia fala muito, não é só rampa, né? É importante rampa, mas nem a rampa parece que tem canto que não tem, mas enfim, para a gente poder discutir um pouco e conversar um pouco sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, eu passo a palavra aí, acho que a gente tem alguns minutinhos ainda para cumprir o horário, né? Obrigada. Fábia, quer começar ou eu começo? Pode começar, Oi? Eduardo. Pode falar. Começar? Depois eu falo. Tá. Então, gente, eu gostaria de agradecer, né, a Maria, agradecer a Vânia, agradecer né, a Fábia, né, o aprendizado, ele é todo dia e importante a gente estar aqui discutindo um tema tão importante, essa articulação intersetorial da universidade com a rede, com as escolas, como isso pode estar também fortalecendo, né, para o nosso objetivo, que é estar incluindo os alunos da educação básica na universidade, né? Isso